Fala galera, tudo bem? Bom, hoje eu e a Yasmin estaremos falando um pouquinho sobre socialismo e capitalismo. Espero que gostem e é isso aí, bora lá! Bipolaridade, capitalismo e socialismo. Capitalismo é um sistema socioeconômico seguido por vários países, onde a produção e a distribuição de riqueza são regidas pelo mercado, e os preços são determinados pela lei da oferta e da procura. O capitalismo apresentou várias fases. A primeira fase foi o capitalismo comercial ou pré-capitalismo. Nesse contexto, podemos identificar suas principais características como sendo de busca de lucros, uso de mão de obra assalariada, moeda substituindo o princípio de troca, relações bancárias, fortalecimento do domínio da burguesia e das desigualdades sociais. A segunda fase foi caracterizada como capitalismo industrial. A Revolução Industrial modificou o sistema de produção, pois colocou a máquina para fazer o trabalho que antes era realizado pelos operários. A Revolução Industrial inicia-se na Inglaterra, fortalecendo o sistema capitalista e concretizou sua procedência na Europa e em outras regiões do mundo. Com a Revolução Industrial, se deu o processo continuado de fabricação em massa, gerando lucros e acúmulo de capital. A terceira fase do capitalismo monopolista financeiro se deu início no século XX. Tem no sistema bancário, nas corporações financeiras e no comércio globalizado os aparatos de desenvolvimento. A globalização permitiu às grandes corporações produzirem seus produtos em diferentes locais do mundo, procurando a diminuição de custos. A partir da Primeira Guerra Mundial, o capitalismo passou por várias mudanças, passando de capitalismo competitivo a capitalismo monopolista. A sociedade capitalista divide-se em duas classes sociais básicas, a dos capitalistas e a dos assalariados, onde os capitalistas são os donos dos meios de produção e os assalariados possuem a força do trabalho. O capitalismo gera uma sociedade de consumo. As sociedades dos países capitalistas são chamadas de sociedade de consumo, onde há, sob a pressão intensa da propaganda e da mídia, as pessoas são introduzidas ao consumo exagerado. Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre o socialismo, né? Que com a ansiedade social decorrente da industrialização, acabou atraindo a atenção de vários estudiosos que propuseram reformas com a intenção de acabar com as desigualdades econômicas e sociais, né? Apoiando a tomada do poder pelos operários e a eliminação da propriedade privada para a formação de uma sociedade socialista. Mas, no final do século XX, o socialismo acabou aceitando que o capitalismo não poderia ser controlado e nem abolido. E a gente tem como característica aqui no socialismo um sistema onde não existe propriedades privadas dos meios de produção, a economia é controlada pelo Estado, com o objetivo de promover uma distribuição justa da riqueza entre todas as pessoas da sociedade, e o trabalho é pago segundo a qualidade e a quantidade do mesmo, né? E dessa forma, as decisões econômicas cabem ao Estado, por interferência dos especialistas que elaboraram os planos econômicos. No entanto, a crise econômica mundial das duas últimas décadas do século XX, que teve um papel principal no colapso da União Soviética, acabou envolvendo também os países europeus de governo socialista ou social-democratas, né? Na França, Suécia, Itália e Espanha, os partidos socialistas e social-democratas foram responsabilizados pelo aumento do desemprego e de custo de vida, né? E uma das características do capitalismo é modificar tudo em mercadoria. Isso é inquestionável, né? Porque todo produto social passa a ter, além de seu valor de uso, um valor de troca que se subordina às leis de mercado, né? Então, os dois modelos, a sua maneira, a sua maneira concentram o capital e o poder, né? No capitalismo, em poder de poucos, e no socialismo, em poder do Estado,
É importante deixar isso claro aqui, né? No capitalismo, o poder é de poucos e no socialismo, o poder é do Estado, né? E o capitalismo, ele prega uma eficiência tremenda para produzir, né? E o socialismo é muito bem intencionado e muito pouco competente em distribuir, né? Até porque não havendo produção, não há o que distribuir, não é verdade? E para terminar aqui, né, sobre esses dois lados, eu queria deixar uma frase aqui, né, que é assim: capitalismo ou socialismo, para o povo não interessa. As pessoas querem ganhar um salário que possa sustentar suas famílias e educar seus filhos. De Joaquim Bentancur. E com isso eu finalizo o podcast aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. E é isso. Até a próxima.